Bom dia, feliz sábado. Uma alegria estar aqui com vocês. Já faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Mas é sempre um prazer rever os irmãos. Estou sentindo falta de alguns, né? Estão em outros lugares, alguns estão dodói. Mas que bom revê-los, é um grande prazer. Já vou perguntar para o Pipoquinha, pelo Emanuel. Emanuel foi com o pai hoje lá para o Aventuri. Aí o pai quis passar o dia com ele. Eu falei, então tá bom, deixa a mamãe livre um pouquinho. Mas que bom estarmos juntos. Aí a Solange convidou, né? Outubro Rosa, as mulheres pregando no sábado de outubro. Nós viemos de um Setembro Amarelo, né? Conscientização contra o suicídio, né? A favor da saúde mental. E estamos terminando já o mês de outubro, que é uma conscientização às mulheres que cuidarem da sua saúde, né? Luta contra o câncer de mama. E daqui a pouco chega o Novembro Azul. Eu vim de azul já puxando o Novembro Azul. Daqui a pouco chega o momento dos homens, né? Da conscientização ao cuidado da saúde dos homens. Mas muito bem. O tema do título do nosso sermão, da nossa reflexão de hoje é Ame-se e cuide-se. E o texto inicial está em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua graça que nos alcança mais nesse dia. E nos dá a oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de falarmos contigo e de sermos cristãos melhores, filhos melhores para o Senhor, para te adorar, para nós mesmos, para os nossos queridos. É isso que eu te peço, fala conosco. Fale ao nosso coração, que saiamos deste culto com a certeza que ouvimos a tua voz e com a decisão de sermos melhores. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois não, em Deuteronômio diz assim, capítulo 6, verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Muito bem. O livro de Êxodo, temos ali as leis, Levítico também temos algumas leis, e Deuteronômio temos uma repetição dessas leis. E aqui, após a repetição no capítulo 5 dos 10 mandamentos, o Senhor chama o povo para de todas essas leis. Não se esqueça que o principal é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você é. Principal. Essa é a base da lei. E Jesus depois fala, né, em outros lugares também, o segundo semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que isso tem a ver com amar a si mesmo, né? Eu vim trazer aqui a mensagem que devemos amar a nós mesmos e cuidar de nós mesmos. Porque quando Deus ele nos convida a amá-lo e adorá-lo, nós podemos dar uma melhor adoração e um melhor amor se tivermos uma mente sadia, se tivermos um corpo sadio, com energia, e se pudermos conservar essa saúde por mais tempo. Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje. Como eu adoro a Deus e como eu demonstro meu amor a Deus amando a mim mesmo. Não com aquele amor egoísta que eu quero tudo para mim, mas com o amor de ter zelo com o templo do Espírito Santo, ter zelo com a nossa mente e estarmos na melhor forma possível para apresentar um culto racional a Deus. E o segundo texto que vamos ler está em 1 Coríntios, no capítulo 6, muito conhecido também. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20.
1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Esse verso eu levo ele meio que como uma bronca, assim, começa meio que dando uma bronca. Será que vocês não sabem? Vocês já estão cansados de saber disso, não? Ó, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, vou colocar lá dentro, agora, pois, tome jeito, tome jeito, tome juízo e glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Não soa com um puxãozinho de orelha esse texto? É que vocês não sabem disso? Vocês já estão cansados de saber que o Espírito Santo habita em vocês, que o seu corpo é a morada do Espírito Santo? Que vocês foram comprados por um preço altíssimo, que foi o sangue de Cristo. Parece que a gente não sabe disso. E a gente come tudo quanto é porcaria, e a gente assiste e fica com a mente cansada, e a gente passa e perde tempo fazendo coisas que desgastam o nosso corpo, desgastam a nossa mente, e na hora de adorarmos não sobra nada para Deus. Aquele corpo cansado, com sono. Não falo do cansaço da idade, da vida, desse ciclo de pecado que a idade vai chegando, às vezes chega uma enfermidade. Não estou falando disso, do cansaço natural e da enfermidade que muitas vezes nos acomete, que nós não temos nada a ver com isso, mas naquilo que está em nosso poder cuidar do templo do Senhor, nós seremos cobrados por isso. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês não pertence a vocês mesmos? Que vocês foram comprados por um preço altíssimo? Agora vamos tratar de tomar jeito e glorificar Deus com o nosso corpo, com a nossa mente. Vamos começar a fazer o exercício físico, a caminhar, a respirar fundo, sair de casa, ir para uma pracinha, ir para um lugar ao ar livre. Vamos passar mais tempo perto da natureza, que isso ajuda o corpo a se restaurar. Vamos passar mais tempo louvando mais e reclamando menos. Falando mais com pessoas ao vivo e menos ali no Zap, né? Abençoando a vida das pessoas em vez de ficar como espectador só passando e curiando. Vocês entendem o que é curiar, né? Curiando, observando a vida dos outros. Isso que a gente faz, né? Eu também faço isso, todos nós. Alguns mais, outros menos, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas nós estamos ali expectando, né? O que as pessoas estão fazendo, o que estão postando. E isso faz parte do nosso normal. Enquanto isso, a nossa mente vai ficando cansada de um monte de coisa improdutiva que os outros estão fazendo. E às vezes até a gente está vendo, poxa, que legal, fulano está na academia, que legal, fulano fez isso, que legal aquilo, mas eu fico só vendo o que os outros estão fazendo, só assistindo. E eu? O que eu, como cristão, como portador da grande mensagem salvadora do mundo, estamos fazendo para termos uma melhor forma, uma melhor energia, uma mente mais capaz para adorar a Deus, para falar de Jesus? O Senhor nos convida a glorificá-lo com o nosso corpo, com a nossa mente, com aquilo que nós fazemos com os nossos dons, com as habilidades, as capacidades que Ele nos deu. Tem um outro texto, está bem pertinho aqui em Romanos. Voltar um pouquinho aí. Nós chegamos em Romanos, capítulo 12. A mensagem vai ser uma mensagem breve. Romanos, capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Olha aí, eu sublinhei na minha Bíblia aqui o vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto
racional, ou culto racional de vocês aqui na minha linguagem. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação do quê? Da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos num momento em que se fala muito de experiências. No mundo comercial também, as pessoas elas falam assim que elas vendem experiências. Mas dá uma comida gourmet, um negócio diferente. Às vezes nem é tão diferente assim, é só o nome. E vende um pouco mais caro, porque a experiência não é só você comer, não é só a comida, é um ambiente diferente, é a forma como aquele prato é apresentado, você paga pela experiência, o povo diz, né? Para tirar mais dinheiro do nosso bolso. Então, nós estamos numa época em que tudo é experiência, todo mundo quer ter uma experiência nova, uma experiência diferente. E a Bíblia diz que nós podemos experimentar, ter a experiência de entender, de sentir por nós mesmos a vontade de Deus em nossas vidas, que é boa, perfeita e o que mais? E agradável. O mundo está cheio de experiências para nós, para todos os gostos. Mas que experiências nós temos tido com Deus? Em fazer a vontade de Deus, em ouvir os louvores que nos levam para louvar junto com os anjos, nos levam mais pertinho do céu. Que experiência nós temos tido em passar momentos de oração? Que experiência nós temos tido em contato direto com a natureza? A gente mora em cidade, assim, é mais difícil às vezes. E eu sinto falta quando eu morava na Bahia. E até no Pernambuco também, mais perto do interior. Mais para o interior, a gente passa mais tempo na natureza, é mais fácil, é mais acessível ir a uma cachoeira, ir a um rio, um riacho, passar mais tempo debaixo das árvores, enfim. Mas procure ter essas experiências que te levam para mais perto de Deus, da criação de Deus, que nos fazem contemplar o amor de Deus. Aqui, nesse texto, quando eu sublinhei, né? Quando a gente faz um sermão, a primeira pessoa que deve ser impactada com aquele sermão somos nós mesmos. E Deus falou muito comigo quando Ele colocou, eu vi que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. E às vezes, quando eu estou cansada lá no trabalho, alguém fala, tudo bem, então estou viva. Tipo assim, estou sobrevivendo. Bem, não, mas estou sobrevivendo. Mas eu fui refletir, Deus não quer que a gente passe pela vida sobrevivendo. Dormindo, acordando, comendo, indo e voltando, como se deixa a vida me levar. Não. Deus quer que o teu povo tenha experiências de vida, que tenhamos abundância de vida ainda aqui nessa terra, para que quando a gente for para o céu, a gente já esteja indo começando as primícias do céu. Deus quer que nessa terra tenhamos abundância de vida como o melhor que nós podemos fazer. Não, tem coisas, às vezes vem uma enfermidade, vem algumas coisas que estão fora do nosso controle. Mas o que eu e você podemos fazer para ter uma melhor qualidade de vida? Substituir, de repente, alguma coisa que eu estou fazendo que não me agrega em nada por um exercício físico. De repente, substituir um filme, uma novela, sei lá, que aqui a gente anda assistindo por aí, que você assiste por ouvir e ver uma pregação, um sermão. Escolhas pequenas do nosso dia a dia podem nos dar experiências com Deus ou experiências sem Deus, que meio mundo de experiências a gente tem no mundo, do jeito que você quiser, mas oferecer um sacrifício vivo. Deus quer pessoas vivas, com energia, com raciocínio para adorar. Ah, mas a minha vida já foi vivida de tanto jeito que não restou muito raciocínio, não restou muita energia, não restou muita saúde. Pegue o restinho que tem e faça melhor com o que tem, com a saúde que você tem, com as limitações, que de repente a minha memória já não é a mesma.
Mas vamos pegar o que nós temos e fazer o melhor para Deus. Deus espera que nós amemos o nosso próximo, mas o mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar meu próximo se eu não estou amando nem a mim mesmo. Porque quando nós não cuidamos de nós mesmos, é porque nós não nos amamos, mesmo que a gente não fale isso, ou não pense sobre isso. Mas às vezes, o fato de comer qualquer coisa, de colocar qualquer coisa na nossa mente, é uma forma de se odiar. Às vezes a gente nem admite isso, e é até pesado talvez ouvir isso: eu estou me odiando porque eu estou tratando o meu corpo e a minha mente mal. O templo do Espírito Santo, e eu não estou adorando a Deus dessa forma. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, no mesmo texto fala do corpo, de se apresentar como sacrifício vivo, e também fala da mente. Não se conforme com os padrões desse mundo, mas faça o quê? Deixe que Deus transforme e renove a sua mente. Como é que eu vou deixar que Deus transforme e renove a minha mente se eu passo mais tempo gravando na minha mente só o que não presta? Se eu não passo tempo lendo a Bíblia, se eu não passo tempo tendo conversas boas, vendo, se for ver alguma coisa na tela, que sejam coisas boas, agradáveis, sadias. Eu posso também ter na minha mente, não só em relação à comunhão com Deus, mas eu posso estudar, fazer um curso, trabalhar a minha mente para ela estar ativa, fazer coisas que são agradáveis, que são saudáveis. E assim, se eu apresentar meu corpo como sacrifício vivo, ou seja, agradável, santo, separado para Deus, se eu conservar e permitir que Jesus transforme a minha mente, aí eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende, não tem mais aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque a nossa mente está tão sobrecarregada, tão cansada com as atribuições do mundo, que não sobra mais espaço para Deus agir. E a gente vai para a igreja, volta e parece que tudo mesma coisa, parece que nada mais impacta a gente. Nem um sermão mais, nem um louvor nos toca, vamos ficando insensíveis às coisas espirituais, porque estamos com a mente sobrecarregada das coisas mundanas, das coisas naturais, mesmo que não seja, eu não estou com nenhum vício, nenhum pecado, não estou vendo pornografia, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de tantas coisas normais para o mundo, que as coisas espirituais ficaram lá, num cantinho, no recôndito do nosso pensamento. E vamos fazendo as coisas de forma mecânica, podemos dizer assim. Mas temos mais um texto para lermos e refletirmos aqui. Está em Isaías, capítulo 50. O convite que o Senhor nos faz. Isaías 50, verso 10. Amém? Amém. Diz assim, começa com uma pergunta: quem de vocês teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eu marquei aqui, eu tinha já visto vários sermões antes de decidir sobre esse texto. Foi o primeiro texto que falou no meu coração. Aquele que anda em trevas. Quando eu vi esse texto, eu não pensei nas trevas de estar adorando o diabo, mas em trevas de tristeza, trevas emocionais. E isso falou muito comigo. Se de repente a sua mente esteve ou está em algum momento anuviada com trevas, e às vezes você se encontra em tristeza, em desespero, em angústia, em preocupação, a Bíblia tem um conselho e a solução: confie no Senhor e se firme sobre o seu Deus, porque onde a luz está, as trevas se dissipam, se esvaem.
E as lutas e as dificuldades faz parte da vida desse mundo de pecado, do grande conflito. E problemas e doenças físicas, doenças emocionais podem acometer qualquer um de nós. Às vezes vem, passa rápido, às vezes se demora. Mas se você sente que em algum momento você ficou em trevas, lembre-se que o Senhor é a luz. E podemos encontrar nele o refrigério e o socorro bem presente. Amém. Podemos confiar nele mesmo quando sentimos que a fé já se foi. E deixar-se ser carregado nos braços. Nós passamos por inúmeras provações, inúmeras dificuldades. E quando você vai falar com um, o problema de um é um, vai falar com o outro. E se for parar para ouvir aqui, todo mundo vai ter uma queixa. É um problema na família, é um problema emocional, um problema físico, é uma doença, às vezes é tudo junto, às vezes é tudo de uma vez, e a gente vai perdendo a alegria de viver. Mas o Senhor Jesus, Ele ainda é Deus, e nós ainda somos seus adoradores, e ainda podemos adorá-lo com o que temos e com o que somos. O Senhor nos convida a permitir que as trevas sejam dissipadas com louvor, com adoração. O Senhor nos convida a amá-lo, amando a nós mesmos. Porque se nós somos dele e se cuidamos de nós mesmos, é como se estivéssemos cuidando dele. Porque se tem a obra preciosa de Cristo, é a criação, é a obra-prima, é o ser humano. Jesus se entregou, não foi pelas árvores, pelos coelhos, pelos cachorros, Jesus se entregou por nós. Então, se nós cuidamos de nós mesmos, preservamos bem essa máquina que é o nosso corpo, o nosso cérebro e a nossa mente, nós estamos também adorando a Deus. Devemos querer sair das trevas e caminhar para a luz. Sair de repente de um sofá que a gente fica lá e o cansaço mental nos deixa, o cansaço físico, a preguiça toma conta. Sair do sedentarismo, sair para ir no médico e fazer seus exames, sair para comer mais coisas verdes e coloridas, sair da zona de conforto para se instruir, para aprender uma coisa nova e boa, sair para construir um caráter. Mas eu já estou velho, já meu caráter já está encaliçado. O caráter do ser humano, do cristão. Claro, a base do caráter, os estudiosos dizem que é formado até os 7 anos. A criança, nos primeiros anos são os anos cruciais. Mas a Bíblia diz que Deus transforma até o caráter, Deus transforma a mente, Deus transforma tudo. Por que não permitir que Deus transforme o nosso, refine, lapide o nosso caráter? Sair da zona de conforto, da mesmice, para alimentar a mente com coisas boas. Sair para sorrir mais. Sabe quem sorri mais tem mais saúde? Embeleza o rosto, diminui as rugas. Apesar que esse negócio de diminuir as rugas, não sei não, porque quando a gente ri, parece que a ruguinha fica aqui no canto, né? Mas dizem que embeleza o rosto, né? Isso é verdade. Sorrir mais. Tem uma amiga minha, tenho amigos de todas as idades, tenho amigos adolescentes, tenho amigos tenho amigos de todas as idades. Tem uma amiga minha, que é uma das amigas quase adolescente, é jovem, e ela não gosta de rir, de mostrar os dentes numa foto. Eu falei, menina, tu parece que tem um dente podre. Você não mostra os dentes que vê assim? Parece que tu tá com algum problema na boca, porque tu não ri, não sorri. Eu sorria. Aí eu vou mostrar pra ela que ela fica mais bonita quando ela está sorrindo, né? Mas ela não gosta de sorrir. É bom, faz bem sorrir mais. Saia de onde você está para abençoar mais. Abençoar a vida de alguém com uma gentileza, com um ouvido amigo, com um conselho bom, com uma presença, com um abraço. Sair de onde estamos para dormir melhor.
Claro que alguns têm problemas com sono, né? Mas alguns não dormem porque passa tempo mexendo no celular. Já, como é que pode? Passa tempo assistindo, passa tempo fofocando, sei lá o que está fazendo. Dormir melhor também ajuda o nosso corpo a ter mais energia e a nossa mente ser renovada. Faz parte dos 8 remédios naturais que o Senhor nos deixou. Sair de onde estamos para perdoar mais. E isso é um negócio sério, porque quem tem dificuldade em liberar o perdão adoece o corpo e a mente. A raiva, o ódio acumulado pode gerar câncer, pode dar infarto, pode entupir as veias, pode gerar problemas de memória, pode gerar infinitos problemas, só porque está guardando no corpo uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, que às vezes nem foi tão séria assim, a pessoa se agarrou com aquela raiva e deixa essa raiva passar, libera perdão. O perdão ajuda a gente se libertar e ter mais saúde. Sair da nossa mesmice para orar mais, para fazer jejum. Não responda, pensa. Qual foi a última vez que você fez o jejum? Pensa, não precisa me responder não quero saber não, é você e Jesus. Aí eu penso comigo mesmo, a última vez que eu fiz o jejum nem foi um jejum de oração, foi um jejum que eu queria emagrecer. Gente, eu podia fazer os dois, né? Faz bem por hora só. Dois coelhos com a carregada só. Você faz o jejum, você passa mais tempo orando e ainda emagrece. Olha que coisa boa. Gente, o jejum é bom demais. Não, nem todo mundo pode fazer jejum. Estou falando aqui de uma forma geral. Entendemos que jejum, nem todo mundo pode, depende das condições de saúde da pessoa. Mas se não pode fazer um jejum de comida, faça um jejum de televisão, faça um jejum de WhatsApp, celular. Olha, eu vou ficar hoje o dia todo desconectado, só passando tempo com Deus. Eu vou comer, porque eu preciso comer, porque eu tenho diabetes, não sei o quê, mas eu vou passar tempo com Deus. Eu vou mexer no celular, deixar os dados móveis desligados, só se alguém precisar falar comigo, gente, me liga no telefone normal, ligação normal, que hoje ninguém faz, né? Você vê como vai ser diferente. Pode ser que nas primeiras horas dê uma certa abstinência. O negócio é sério, às vezes dá abstinência. Mas vamos preparar nosso corpo, nossa mente para sermos bons adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas essa verdade que nós pregamos, às vezes nós nem pregamos mais porque dá vergonha de pregar, porque a gente não pratica, né? Quase nós não falamos mais de 8 remédios naturais, de saúde. Por quê? Porque nos dá vergonha falar. Porque a gente fala, mas é complicado eu falar de uma coisa que eu não estou vivendo. Olha, precisamos sair da nossa mesmice para cuidar de nós mesmos, para amar a nós mesmos, para nos tratar com mais amor, com mais respeito a nós mesmos. Não permitir que qualquer bicho seja depositado em nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Se na casa de Deus nós temos zelo, a principal casa de Deus é o nosso corpo. O que nós estamos fazendo com ele? Estamos permitindo que ele fique aprisionado no sofá, só sendo receptivo do que o mundo quer jogar na nossa mente, das notícias ruins do jornal, das fofocas da vida do povo no Instagram. Nós ficamos ali aprisionados e a hora passa. E nem tive tempo de ler a Bíblia, a vida é muito corrida, não deu tempo de ler a lição. Mas será que foi falta de tempo mesmo? Aí você que vai responder. Ou será que não soube usar o meu tempo? Então, quando eu estava me preparando essa mensagem, Deus falou muito comigo de coisas que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Que é coisa séria dizer que nós somos comprados por um preço alto. Será que nós não sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Altíssimo? Grande Deus, onipotente, santo e perfeito, vem habitar em nós, e nós não temos a decência de limpar a casa para ele chegar, de deixar a casa da melhor forma possível. Tudo bem que às
que a nossa mente fique leve, fique em paz, e que o nosso corpo ainda tenha algum vigor para fazer o que podemos fazer para Deus, para cuidar dos nossos. Mulheres, né? A gente fala de se cuidar e depois nos tornamos mães. A gente cuida muito do outro e às vezes esquece de nós mesmas. Mas se não estivermos com saúde, como é que vamos cuidar? Como que eu vou cuidar do outro se eu não estiver bem? Então precisamos cuidar de quem está conosco, da nossa família, mas precisamos também cuidar de nós mesmos. Os pais de família aí às vezes trabalham bastante para dar conta de pagar as contas, de sustentar a casa, mas também precisa de descanso, também precisa de dormir cedo, precisa de comer na hora certa, de comer menos fritura e mais comidinha saudável, comidinha de arroz, feijão e legumes e verdurinhas e frutinhas. E na correria a gente compra mais coisas prontas, e quanto mais a gente compra coisa pronta, menos saudável é. E a gente não tem tempo, a gente vive nessa loucura, né? A gente não tem tempo de preparar, mas depois a gente tem que arrumar tempo para ir no médico, depois que fica doente. Então é tudo uma questão de escolhas, de prioridades. Seja você também a sua prioridade, e assim você também vai estar adorando a Deus, saiba disso. Não é cuidar do corpo de forma egoísta, mas é cuidar de si, com a certeza de que também, você estando bem, você vai conseguir apresentar a Deus o melhor culto racional, uma melhor oferta. Nós somos a melhor oferta. Não é o nosso dinheiro, nosso pensamento, a nossa atitude é a melhor oferta que podemos dar para Deus. Nós possamos refletir nisso, sair das trevas para a luz. E eu quero convidar-nos a louvar. És o ar que eu respiro. Louvor de adoradores. Eu fiquei pensando, qual o melhor louvor? Louvor de adoração, né? Estamos falando de adoração, de cuidar de nós mesmos para adorar melhor o Senhor. Ou vamos cantarmos juntos esse louvor. Adoradores 5. És o ar que eu respiro.